O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Nove horas e 18 minutos, bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário. Eu sou Michele Bruck, vamos juntos até às 10 da manhã. O mês de janeiro, em 2019, marca exatos 30 anos da primeira transmissão da série de TV britânica Agatha Christie's Poirot. Exibida pelo canal ITV até 2013, a produção teve 62 episódios, todos inspirados em livros e contos da Rainha do Crime, nos quais seu detetive mais famoso, o belga Hercule Poirot, resolve os mais enigmáticos casos. O investigador, que aparece logo no primeiro livro da autora, O Misterioso Caso de Styles, publicado em 1920, protagonizou mais de 40 histórias da escritora britânica e é seu personagem mais conhecido. Poirot é marcado por uma personalidade extremamente extravagante e pela postura nada modesta. É descrito também como uma figura elegante e impecável, sempre cuidadosa com seu imponente e belo bigode. Com uma forma peculiar e bastante metódica de lidar com os acontecimentos e uma capacidade ímpar de solucionar crimes e mistérios, utilizando suas famosas células cinzentas, Hercule Poirot alcançou grande notoriedade no gênero policial e é um dos detetives mais conhecidos da ficção. Para sabermos mais sobre essa figura peculiar do mundo do romance policial e sobre sua criadora, vamos conversar agora com o embaixador oficial de Agatha Christie no Brasil e autor do livro Agatha Christie From My Heart, uma biografia de verdades, Tito Prates. Bom dia, Tito, tudo jóia? Bom dia, Michele, obrigado pela entrevista. Eu quem agradeço a sua presença no Universo Literário, é um prazer enorme conversar com você, viu? Tito, Hercule Poirot, ele é sem dúvida um dos detetives mais conhecidos aí no campo da literatura policial. Para você, que aspectos na construção do personagem garantem essa posição de destaque que ele alcançou no gênero? Olha, a Agatha, quando criou o Hercule Poirot, na verdade ela não pretendia fazer nada literário, ela não pretendia fazer um livro até que fosse publicado. Ela mais estava se divertindo com ela mesma, passando tempo, né? E a irmã dela tinha falado com ela que ela não seria capaz de escrever um romance policial. E ela tomou aquilo como um desafio e falou, eu vou escrever alguma coisa no gênero. E lógico, o grande espelho da época para ela foi o Sherlock Holmes, tá? Além disso, existiam outras coisas que eram moda na época, tá, para romance policial. Primeiro, o detetive particular era sempre o inteligente e o policial oficial era sempre o meio burrinho, né? E o Sherlock Holmes tinha toda aquela coisa dela, dele, da roupa, da postura, do jeito de falar. Então ela achava que um detetive de livro para romance policial tinha que ser alguma coisa parecida. Então, na maneira dela, ela procurou os maneirismos todos do Poirot. Tá? E ela se inspirou também, na época, os belgas tinham sido evacuados da Bélgica por causa da guerra tal, e estavam hospedados, alguns refugiados estavam na cidade dela. E ela via aqueles belgas, ela provavelmente viu algum que devia ter alguma coisa de comportamento semelhante, qualquer coisa assim, e se inspirou para criar o Poirot dela, o baixinho. Entendi. Cabeça de ovo e bigodudo. Ela é conhecida como a dama, né, a rainha do crime. Que elementos da produção literária da Agatha Christie a colocaram como a romancista mais bem-sucedida da história? Olha, é um fato curioso, tá? Eu acho que a linguagem que ela usava, por ser mais acessível, por ser, assim, uma coisa que você lia rapidamente, diferente daqueles livros que na época eram feitos com 300, 400 páginas, extremamente com frases trabalhadas, com coisas para se pensar. Não, aquilo era um passatempo. Era uma coisa para você pegar, ler rapidamente e não ficar perdendo tempo ali com construção de frase sonora, e também uma coisa divertida e rápida, e principalmente o espelho fiel da sociedade inglesa da época.
Tanto é que eu falo que, além do valor como escritora de mistério, tá? A Agatha hoje tem uma coisa que só existe na obra dela. Ela escreveu durante 50 anos, e durante esses 50 anos, ela mostrou exatamente a evolução da sociedade inglesa, da época vitoriana até os anos 70, passando por guerras, passando pelo comportamento da classe média, da classe alta e até mesmo do proletariado. Uhum. Então, esse é o grande valor da obra da Agatha, além do aspecto do mistério. E eu acho que isso colocou ela numa posição que todo mundo hoje assiste na televisão, Downton Abbey. Está vindo uma outra série parecida agora, inspirada mais ou menos na mesma coisa. E ali na obra da Agatha você tem isso durante 50 anos. Uhum. Então isso eu acho que é um valor também que agrega ali e acaba sendo curioso. Entendi. Tito, em um balanço de todas as obras da Agatha protagonizadas por Poirot, é possível dizer que o detetive mantém sempre a mesma forma de resolver os mistérios ou seus métodos mudam de livro para livro? Olha, mudar de livro para livro não muda. Sempre é usar as pequenas células cinzentas que vai resolver. Ele tem, inclusive, o segundo livro onde ele aparece, né, que é o Assassinato no Campo de Golfe, onde ele vai enfrentar um detetive também francês. E o detetive francês fica ali catando pista, andando com uma lente de aumento, catando cinza, bituca de cigarro no chão, pegada, e ele assim de pé indo, e o assistente dele falando, mas por que você não está fazendo isso também? Olha, ele é fantástico, ele sabe o que ele está fazendo, você fica aí parado que nem um bobo. E no final ele fala sobre o outro detetive francês, que lógico não consegue resolver o caso, fala, aquele perdigueiro humano, que estava lá catando pista, vendo quando não viu que era óbvio que estava na frente dele. Ou seja, ele não precisava ficar catando pista, catando coisinha no chão, para saber o que estava acontecendo. Na cabeça dele, ele montava o quebra-cabeça, né, e resolvia. Isso ia acontecer sempre. Agora, o truque que ele ia usar para chegar a alguma conclusão, isso sim mudava. Às vezes era, por exemplo, pegar meia dúzia de meias de seda, oferecer para uma moça, né? Ah, por favor, escolhe uma meia aqui para mim, eu te dei 5, né? E aí ela devolvia 5 meias para ele. E ele falava, ela não é lá muito confiável, ela é lá malandra. Eu falei que tinha 5, ela aproveitou e pegou uma para ela. Né? Então era esse tipo de truque que ele usava. Isso sim varia de caso a caso, de conto a conto e de livro a livro. Mas a filosofia é a mesma. As pequenas células cinzentas do Poirot vão resolver qualquer coisa. Tá certo. E qual que seria a melhor obra em que o Poirot aparece? Um livro que ele resolve o mistério da melhor forma? É possível escolher um? Olha, isso é uma coisa, eu acho que extremamente subjetiva, porque eu costumo falar de alguns livros, nossa, esse livro é genial, mas ele é uma porcaria, eu não gosto dele. Ou então eu falo, esse livro eu não gosto muito, não, mas para mim esse é o melhor livro dela. Então, é extremamente complexo, não só dentre os 33 livros do Poirot, quanto pela obra inteira da Agatha. Então, cada um tem o seu predileto, né? Geralmente, o primeiro livro que as pessoas leem da Agatha marcam muito ela. E eu já vi gente começar a gostar da Agatha pelos livros que são considerados, por quem curte, os piores, né? Então eu falo, gente, mas você gostou da obra da Agatha, lendo esse livro? Ah, sim. E aí vem uma frase que eu criei. Eu falei, é porque uma Agatha Christie ruim é melhor do que muita coisa que tem por aí. Agora, dentro da obra do Poirot, citar um predileto é extremamente difícil, porque eu acho que todo mundo está esperando falar alguma coisa óbvia, tipo Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, que são talvez os que já viraram filme, que são famosos, todo mundo fala, mas eu vou ser um pouquinho diferente, ou mesmo Caio Pano, que foi o último livro dela, que todo mundo chora, o último livro dele, né, que todo mundo chora, tem aquela história. Mas é um livro extremamente bem feito, é muito cuidadoso, ele é muito inteligente, né, o Caio Pano, mas eu acho que em termos de Poirot, né, eu ficaria, por incrível que pareça, com o famoso
O Misterioso Caso de Styles, ou um outro livro que o povo não gosta muito, que é Os Cinco Porquinhos. Eu ficaria com um ou com o outro. Muito bem, são 9h27. Bom dia, eu sou Michele Bruck, você está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa e nós estamos conversando com o autor do livro Agatha Christie From My Heart, uma biografia de verdades, ele que é embaixador oficial da autora no Brasil. Tito Prates. Agatha também que criou outras figuras detetivescas, digamos assim, que foram recorrentes em suas obras, como Miss Marple, o Superintendente Barrow, o casal Tommy Tuppence, entre outros. É possível indicar as principais diferenças entre as obras que cada um deles protagonista, considerando aí os métodos, forma de chegar a uma solução do crime, esses aspectos? Sim. Eles são extremamente diferentes, cada um no seu conceito, né? Primeiro, eu particularmente sempre achei a Miss Marple uma criação muito mais inteligente e gosto muito mais dela do que do Poirot, tá? Porque a Miss Marple, quando ela via alguma coisa na frente dela, ela não, o instinto dela falava, o que aconteceu foi isso. E ela estava certa, geralmente, quando ela via a coisa acontecer, ela não tinha prova, ela não tinha nada, ela não era uma grande detetive, só que ela sabia, por instinto, o que tinha acontecido, e aí a dificuldade dela era chegar para alguém, convencer essa pessoa do que aconteceu e provar o que tinha acontecido. Mas, de olhar o que estava se passando, ela sabia o que estava acontecendo, por conhecer as pessoas, conhecer o comportamento das pessoas. Ao mesmo tempo que é uma paródia, uma coisa meio divertida, é uma coisa extremamente assim, psicológica. Era uma pessoa que conhecia tão bem, e ela falava, eu gosto de observar a natureza humana. Ela conhecia tão bem a natureza humana que de olhar aquela cena com 10, 5, 6 pessoas na frente dela, por instinto ela sabia o que tinha acontecido. E aí ela precisava dizer para alguém, que é lógico rir da cara dela, imagina uma velhinha falando isso, e provar o que ela tinha feito. E os métodos dela não eram nada ortodoxos, né? Ela poderia até se esconder dentro de um armário e fingir, para falar com voz de ventríloco, para dar um susto numa pessoa e uma pessoa confessar um crime. Então ela é extremamente divertida, né? Já o Tommy Tuppence é uma coisa diferente. O Tommy Tuppence são exatamente Agatha Christie e o marido dela, nos 2 primeiros livros, e Agatha Christie, e o segundo marido dela no 3º, no 4º e no 5º livro. É um reflexo total dela na Tuppence, tá? E dos 2 maridos no Tommy. O que acontece? Ela estava extremamente entediada na época, ela estava em Londres, morando, tinha acabado de mudar de Torquay para Londres, o marido terminou a guerra, arranjou um emprego, ele saía para trabalhar 8 horas da manhã, e voltava às 3 horas da tarde. Eles não tinham grana, eles não tinham amigos, e ela ficava trancada num apartamento de 3 cômodos, né, num sótão, que ela podia no máximo caminhar até o parque e voltar. Ela não conhecia ninguém, ela não sabia cozinhar, ela não sabia administrar uma casa, e ela em Torquay tinha os amigos todos, os trabalhos que ela fazia, as pessoas que ela conhecia, então ela estava extremamente entediada. E ela começa o primeiro livro do Tommy Tuppence dizendo exatamente isso. Aqueles que precisam um pouco de aventura e não vivem isso na vida real, né? Então são exatamente elas, são 2 investigadores. Na verdade, o Tommy é ligado ao serviço secreto, né? E a Tuppence acaba sendo construída como uma assistente dela, também nada ortodoxa, né? Meio malandra nas coisas que ela fazia, ela dava nó em todo mundo, ela inventava uns truques incríveis, todo mundo falava, não faz isso que vai dar errado, ela ia lá, fazia, dava errado, dançava, levava porrada na cabeça, era trancada num porão, e aí o Tommy tinha que descobrir o que aconteceu com a Tuppence, e ela já sabia o que tinha acontecido, né? Então, é outra construção. Já o Battle seria o superintendente de polícia da Scotland Yard, extremamente tradicional, né? Aquele cara parado, uma cara dura, que você olha para ele e fala, aquilo ali é um bobo, ele não sabe o que está acontecendo. Mas ele sempre sabia exatamente o que estava acontecendo. O Battle aparece em 5 livros, né? O mais engraçado é que ele só é protagonista mesmo em um livro, que é A Hora Zero. Nos outros 4 livros, ele trabalha junto com alguém, né? Por exemplo, no caso do Cartas na Mesa, ele vai trabalhar exatamente com o Poirot, né?
e com mais outros 2 detetives, que é o Coronel Reis, que é um outro personagem secundário da Agatha, né, não dos mais famosos, e com a Ariadne Oliver, que é a segunda aparição dela. Todo mundo fala que é a primeira, não, na verdade é a segunda. Ela aparece como uma personagem assim muito sombria, muito isolada, muito pouco citada num livro chamado Detetive Part-Time. E também só um outro personagem da Agatha que foi usado somente nesse livro, o Detetive Part-Time. No início do nosso papo, você falou que ela se inspirou em detetives como Sherlock Holmes, por exemplo. É possível fazer uma comparação do Poirot, indicando aí algumas semelhanças e diferenças com o Sherlock Holmes ou o Augusto Dupin, por exemplo? Olha, com o Sherlock é bem fácil. Um é alto, outro é baixo. Os 2 são extremamente arrogantes. Se bem que o Poirot é um arrogante muito simpático. E o Sherlock é um arrogante extremamente antipático, né? O Sherlock é aquela coisa mais... Por incrível que pareça, apesar do Poirot, no primeiro livro ele tinha um defeito, ele mancava, tá? Quando ela viu que o personagem subsistia, ia pra frente e tal, ela falou, eu tenho que parar de falar isso. Ela simplesmente parou de falar que o Poirot mancava, mas no primeiro livro ele aparece mancando, né? Então, eu não sei. Agora eu vou falar uma coisa de fã, obcecado, não muito científico. É impossível comparar o Poirot com o Sherlock ou com qualquer outro, porque o Poirot vai ser sempre muito melhor. Alô? Oi. Oi, pronto. Alô? Então, você perdeu a ligação? Não, agora eu estou te ouvindo perfeitamente. Deu um piquezinho, mas já estamos de volta novamente. Ok. Então é isso. Então eu acho que o Poirot vai ser, para mim, ele vai ser sempre muito melhor que os outros, muito mais bem construído, muito mais divertido, né? Eu gosto bastante do bom humor dele, que na série de TV, inclusive, que está fazendo 30 anos agora, o Suchet ele foi... Aí vou falar um pouquinho do personagem do David Suchet, tá? O que aconteceu? Quando ele foi contratado, tinha acabado de aparecer uma série com a Miss Marple, com a Jane Hickson, e que foi um sucesso total. Só que antes, a Agatha nunca quis mais vender os direitos dela para qualquer coisa do tipo, porque tinha havido em 1962, 63, 64, 65, uma série com a Miss Marple, em que a personagem foi extremamente descaracterizada fisicamente, no modo de agir e tudo, e ela ficou chocada com aquilo e falou nunca mais. E aí, quando veio a série Poirot, a filha da Agatha, a Agatha já tinha falecido na época, que estava como assim, a detentora da preservação da obra da mãe. Ela vestiu isso para ela e levou isso até o último dia de vida dela, depois que a Agatha morreu. Ela catou o Suchet, mandou ele na casa dela, lá em Torque, sentou com ele e falou, eu não quero que ninguém ria dele. Ela achava que o Poirot tinha que ser um personagem sério. E nisso ela engessou um pouquinho. O Suchet foi extremamente fiel ao que ele tinha combinado com ela. Ele fez até um exercício para andar como Poirot, tá? E o que acontece? Ele engessou um pouco o bom humor do Poirot, que existia nas entrelinhas. De vez em quando você dava uma boa gargalhada com o Poirot, né? Como, por exemplo, o final do livro Tragédia em 3 Atos, que ele fala, alguém assassinado lá, ele fala, não, o pior... Uma pessoa fala assim, nossa, então poderia ter sido eu. Ele vira e fala assim, poderia ter sido muito pior, poderia ter sido eu. E você dá uma boa gargalhada com ele ali. E isso o Suchet engessou um pouco, não talvez por totalmente culpa dele, mas porque a Rosaline falou, não quero que ninguém ria do Poirot. Entendi. E um outro personagem que vai fazer isso, um outro ator que vai fazer isso, talvez com um pouco mais de liberdade, totalmente não parecido com o Poirot, vai ser o Peter Ustinov, que vai explorar exatamente essa veia meio cômica do Poirot. Você costuma se vestir de Hercule Poirot aí no aniversário da Agatha Christie, que é em 15 de setembro. Como é que isso funciona? O que você prioriza na caracterização para ficar parecido com o detetive? Olha, careca eu também sou, tá? Gordinho eu também sou. Só que eu tenho 1,82 m e o Poirot não tinha 1,60 m. Então aí já fica uma diferença. Só que, hoje em dia, quando a gente vai, por exemplo, para o festival, a cada 2 anos acontece o festival Agatha Christie na cidade dela, em Torque, onde se reúnem os fãs e tem
um chá da tarde de época, que é num jardim grande, e as pessoas vão vestidas como um traje de 1920, 1930, né? E aquela loucura, tem um monte de Miss Marple, tem um monte de Poirot, e existe uma liberdade, porque não dá para dizer, por exemplo, um cara de 1,82m se parecer com o Poirot da Agatha. É né? verdade. Tem um alemão, amigo meu, chamado Sven Hiller, ele é maior do que eu, mais alto, ele deve pesar uns 130 quilos por aí, e ele é loiro, né? Mas ele corta o cabelo, tinge de preto, eu já sou careca, não tenho esse problema de ter que cortar o cabelo. Mas o que marca o Poirot? O bigode, tá? Então, o bigode estando ali, e a roupa do Poirot, eu acho que já ficou legal. Aí você vai lá, tem um monte de gente com bigode postiço e tal, então, quando eu vou para o festival em maio, né? Para de cortar o bigode, são 4 meses para ele crescer, depois mais 2 meses modelando ele, até chegar o dia da festa em que você vai encher aquele bigode de cera, né? E fazer aquela coisa meio ridícula que chega até irritar a aba do nariz com aquela ponta virada ali. E vocês não podem imaginar o que é um negócio duro no meio da sua cara e você ficar assim o dia inteiro. É meio irritante. Geralmente eu volto da Inglaterra, eu tiro aquilo da cara porque é meio ridículo também, né? E no ano que lançaram Assassinato no Expresso do Oriente, começaram a me chamar para um monte de eventos, eu fiquei com aquilo na cara de agosto, mais ou menos, que é quando ele chega no ponto, né? Até janeiro. Nossa. Foi um inferno total. Não sei como é que alguém aguenta aquilo. E ele, nos livros ele descreve que ele fazia aquilo com parafina mesmo de vela. Ele derretia a parafina e ia moldando aquilo com cera de parafina. Né? Gente. Hoje em dia já tem aqueles fixadores extra-rápidos que conseguem fazer o negócio. E como é que você se tornou embaixador da Agatha, oficial, né, da Agatha Christie no Brasil, Tito? Bom, isso daí é uma história que eu não gosto de falar que eu sinto orgulho das coisas, porque eu acho orgulho uma coisa muito feia, mas é uma coisa que me deixa muito lisonjeado. Né? Eu escrevi o primeiro livro sobre a Agatha, publiquei em 2013, que é o Viagem à Terra da Rainha da Crime, e eu coloquei uma aventura de emoções, que é exatamente a aventura de um brasileiro que sempre foi fã da Agatha, que sempre amou a Agatha, e leu os livros da Agatha, indo pela primeira vez para a Inglaterra, para conhecer os lugares que foram importantes na vida da Agatha Christie e as coisas que foram importantes na vida da Agatha Christie. Assim como os lugares onde ela passou, os lugares onde ela se inspirou, os lugares onde ela contou as histórias dela. Né? Em seguida, eu já estudava a Agatha há 30 anos, eu já tinha muito material, e eu sempre quis escrever alguma coisa sobre ela mais seriamente. Então eu passei aquele negócio chamado verniz na cara de pau, e mandei uma carta pessoal, escrita à mão, nos padrões antigos, tudo para o neto dela, pedindo autorização. Porque eu sabia que ele não ia dar de jeito nenhum. Ele não dá essa autorização para ser escrita alguma coisa. Como era em português, era para o Brasil, e eu acho que eu escrevi alguma coisa que ele gostou, a minha surpresa foi receber a seguinte resposta: gostei muito da sua ideia, gostei muito do seu amor pela minha avó, venha até minha casa que eu vou abrir o meu arquivo pessoal para você estudar a Agatha e fazer o seu livro. Ó, que bacana. Foi um choque. Eu li aquilo e falei, meu Deus, o que eu faço? Né? Vai para Londres correndo. Eu já tinha uma viagem mais ou menos programada para a Inglaterra na época, então combinamos data, lá fui eu, aquela coisa, meu Deus do céu, vou chegar na casa de uma pessoa que eu nunca conheci, um inglês extremamente formal, eu acho que eu não vou saber nem me comportar, a sensação que eu tinha que eu ia comer, os talheres iam cair da minha mão. E cheguei àquela casa enorme, inclusive eu tive com ele semana passada, na casa dele de novo. Né? Aí cheguei à casa, tal, coloquei minhas coisas ali, dali a pouco ele chegou de Londres, e é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa extremamente acessível, eu gosto muito dele, ele é muito correto, o que é preto, o que é branco. Né? Nesse ponto ele é bastante convencional, mas aí ele ouviu eu falar, e conversando ali com ele, com a esposa e com a sogra na mesa, falando sobre assuntos, de vez em quando a esposa dele perguntava alguma coisa, e eu ia dando minha opinião. E aí um olhou para o outro e falou, nossa, ele conhece muito. Aí aconteceu no dia seguinte uma coisa divertida, ele me trouxe uma fotografia, falou, a gente nunca conseguiu identificar esta fotografia. Eu olhei para a fotografia e falei, isso aqui aconteceu provavelmente tal dia, tal data, tal lugar. E eu vou descobrir. Santo Google ali, olhei, pesquisei e tal, e no final a data batia exatamente com o jantar que tinha tido
na Universidade de Oxford, mas era um jantar do segundo marido, dedicado ao segundo marido dela, e não a ela, mas ela aparecia na foto, né? Eu falei, isso aqui provavelmente foi isso. Depois eles foram pesquisar exatamente o que eu tinha falado. Né? E aí eu escrevi o livro, fiz uma versão em inglês só para ele ler e autorizar a versão brasileira, ele fez isso. Só que, paralelamente a isso, a gente começou uma intensa correspondência, que a gente tem mais ou menos a cada 15 dias, um mês, às vezes um semanal, sobre alguma coisa que o próprio De Christian Kayser, ou ele, ou algum outro pesquisador, fique em dúvida com a Agatha. Então a gente tem essa correspondência. Fora isso, a gente tem aqui no Brasil a página do Facebook Agatha Christie Brasil e Língua Portuguesa, e o grupo Agatha Christie Brasil, e ambos são os dois maiores fã-clubes da Agatha no Facebook, tá? A nível mundial, ninguém ultrapassa a gente. E o Brasil, lentamente, através da associação dos seus fãs e tal, se tornou o terceiro maior fã-clube da Agatha no mundo inteiro e o primeiro de língua não inglesa. A gente fica atrás somente dos Estados Unidos e da Inglaterra. E isso a gente atribui muito ao quê? Um trabalho de formiguinha, que vem da gente desde 2004, lá naquele tempo do Orkut. Bacana. Onde a gente começou. Inclusive, quero citar aqui a nossa grande mãe do grupo, Mônica Ferreira, do Rio de Janeiro, tá? Minha amigona, que foi quem começou esse trabalho, e depois de 2 anos ela me convidou para fazer parte disso daí, né? E aí o que aconteceu? Existe um embaixador da Agatha no mundo, que é o Christian, nos Estados Unidos, que é responsável pela página do fã-clube da Agatha, que é ligado diretamente à HarperCollins, na editora. No Brasil não existe esse material, mas eles acharam que o nosso trabalho que a gente fez, através de Orkut, Facebook, pesquisa, número de associados e tal, e pela assistência que eu dou para eles de vez em quando a nível de conhecimento também, foi muito surpreendente. Bacana. Quando o neto dela virou para mim e falou, a gente gostaria de dar algum tipo de reconhecimento. Eu sei que é uma coisa que não vale nada, não tem retorno financeiro, mas seria para você um título, né? E aí me deram o título de embaixador brasileiro. Então eu sou os dois que existem no mundo, o inglês e o brasileiro. Bacana. Pra gente encerrar... Americano e brasileiro. Bacana. Pra gente encerrar o nosso papo, Tito, para aquele pessoal que ainda não conhece o universo da Agatha e que está começando, depois desse papo, ficou curioso e quer começar a se enveredar aí pela obra da escritora, você indicaria algum livro para a pessoa começar a sua jornada pelo universo da Agatha Christie? Sim, eu sou sempre convidado a falar sobre isso, sempre me pergunto se você indica, e todo mundo, outros fãs, quando você faz esse tipo de pergunta, fala assim, vai ler e não sobrou nenhum. Também, antigamente, era conhecido como o caso dos 10 negrinhos. E não sobrou nenhum. Realmente, ali é um topo da Agatha, é um dos 10 livros mais lidos da história da humanidade, né? E o pessoal fala, não, vai direto ali. Eu acho que quando a gente chega ali, apesar de eu gostar muito do livro, ele não tem nenhum personagem principal, ele não tem um detetive, ele é um livro extremamente diferente do universo da Agatha. Então eu prefiro não ir para os óbvios, que seria Assassinato do Expresso do Oriente, Morte no Nilo, A Maldição do Espelho. Eu prefiro ir para uma coisa assim mais pé no chão. Então eu falo, vai lá e vê como é que tudo começou. Pega o misterioso caso de Styles. O misterioso caso de Styles. Maravilha! Inclusive, em janeiro agora está fazendo 100 anos da publicação pela primeira vez em jornal. Olha só. Está chegando o centenário dele. Quem sabe vocês não falam comigo de novo. Com certeza, vai ser um prazer, porque a história não vai faltar, né? Porque é um trabalho muito criterioso que você faz, é impressionante, incrível mesmo. Então, isso dá entrevista para o ano inteiro. Tito Prates, olha só, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença no universo literário, parabenizá-lo por esse trabalho, como eu disse, sensacional e de extrema importância que você realiza em meu nome de toda a equipe da Rádio FMG Educativa. Sucesso sempre, e eu gostaria de lembrá-lo que os nossos microfones estão sempre abertos para suas novidades, tá bom? Ok, Michele, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela entrevista. Quem tem que agradecer sou eu, em meu nome, em nome da maior escritora de todos os tempos, Agatha Christie, né? Então, e é uma frase que eu uso sempre: eu, sem vocês,
sou ninguém. Então, se vocês não estiverem aí dando todo esse apoio, esse carinho pra gente, a gente não chega em lugar nenhum. Muito obrigado. Obrigada, Tito. Um beijo grande, até a próxima. Muito obrigado, Michele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, acabamos de conversar com o autor do livro Agatha Christie From My Heart, uma biografia de verdades, Tito Prates. Ele que é escritor e foi escolhido pelo neto da romancista como o embaixador oficial da Agatha Christie no Brasil. Tito conhece a obra da autora, como você pôde ver, desde os 9 anos de idade e tem todos os livros dela em sua biblioteca. O livro Agatha Christie From My Heart é a primeira biografia da autora original em português, escrita com autorização da família da escritora, publicada aí pela Editora Iluminari. Ela pode ser encontrada no site editoriluminari.com.br, editoriluminari.com.br, Iluminari com 2 L's. Para você começar sua viagem pelo universo misterioso e cheio de crimes de Agatha Christie, ele sugeriu o misterioso caso Styles. O misterioso caso Styles, tá bom? O FMG Educativa, A estação do conhecimento.